Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma sexta-feira abençoada para vocês, que o Senhor venha falar conosco por intermédio dessa palavra. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Olha, tem 3 projetos que estão com as inscrições abertas no canal. O projeto de aconselhamento, que são vídeos chamadas. Esse projeto é um projeto individual, esse projeto é via WhatsApp. Os outros 2 projetos, você faz a inscrição, entra num grupo, o grupo ele vai ser um grupo privado no Telegram. Cada projeto tem um grupo específico, né? Os outros 2 projetos é o grupo de estudo Pão da Vida e o projeto Meu Deserto. E lá nesse grupo eu vou colocar todo o material, conteúdo sobre esses 2 projetos. E também enviarei o link das lives privadas. As lives acontecerão aqui pelo YouTube. O Projeto Pão da Vida é um grupo de estudos, não é teologia, nada disso, é para aprendizagem da palavra, estudos da palavra. Ali nós leremos a Bíblia inteira e explicaremos a Bíblia. Ali desenvolveremos mensagens e explicarei o texto em lives, os textos que os irmãos têm dúvidas. Já o Projeto Meu Deserto, que também é nesse mesmo padrão, nesse mesmo formato do Projeto Pão da Vida, ele vai ser um projeto onde falaremos sobre restauração e principalmente sobre a restauração de vida, que talvez seja essa a mais importante, mas abordaremos alguns assuntos específicos sobre restauração de relacionamentos, como deixar ir, como cura de dependência emocional, como tratar a questão dos filhos, essa questão de divórcio, toda essa situação. Então são 3 projetos, um projeto individual, que é o de aconselhamento pelo WhatsApp, chamada de vídeo, é um projeto totalmente à parte. E outros 2 projetos que são distintos, mas têm o mesmo formato, né? Que são feitos através de lives aqui no YouTube, lives privadas, após você fazer a inscrição. Então as inscrições estão abertas. Se você quiser mais informações sobre esses 3 projetos, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo e eu te responderei com mais detalhes e informações de como funcionam esses projetos. A palavra de Deus ela diz assim, e sobre esse texto meditaremos lá em Oséias capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida e ao 3º dia os ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Com a alva será sua saída, e ele virá com a chuva, como a chuva seródia, que rega a terra. O projeto de salvação ele sempre esteve ali. O projeto de redenção, e isso é uma coisa tremenda de se entender, porque ele já foi preparado antes do pecado do homem. A palavra nos afirma isso. E antes da fundação do mundo, o projeto de redenção através de Jesus já tinha sido preparado, ou seja, o Senhor já sabia de todas as coisas. Então, quando nós olhamos esse texto, o nome Oséias significa salvação. E esse é o projeto de Deus para o homem. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, ela tem uma única mensagem: redenção, salvação. Então, quando o Senhor ele diz aqui no texto, vinde, é um convite. É o vinde a mim, vós que estáis cansados, que Jesus fez esse convite. A gente vê esse convite sendo feito ao longo do ministério dele em uma das suas mensagens. Tornemos para o Senhor. Porque o homem uma vez já provou da comunhão de Deus, da alegria, mas distanciou do caminho do Senhor. Lá no Éden, nós provamos a nossa essência do Éden, a nossa criação, durante a criação, durante o período em que o homem ali teve comunhão com Deus e viveu toda a plenitude dessa comunhão, mas a partir do momento que o pecado entrou e foi ali instalado, o homem ele se distanciou, e o homem, estou falando de nós, obviamente, e há sobre nós o pecado e o juízo que o pecado traz. Fez a ferida e a ligará, apontando profeticamente para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse texto ele mostra isso, essa parte do texto mostra, porque o primeiro dia foi a morte de Jesus, e pelas suas feridas nós fomos sarados, pelas suas ligaduras nós fomos curados. Depois de 2 dias, diz o texto, depois de 2 dias vos dará a vida, e ao 3º dia ressuscitará. Depois de 2 dias, e ao 3º dia de fato ressuscitou. A morte de Jesus se deu e nos deu o direito da vida eterna, e a vida eterna é a vida que prossegue para a eternidade. Ele tratou a ferida da nossa alma, que era o pecado, e ele nos curou dessa ferida através da sua morte na cruz do Calvário. Como a chuva seródia, diz o texto,
aponta até para o derramamento do Espírito Santo, ali o Pentecoste, aquilo que aconteceu após a morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, todo o projeto de Deus está nesse texto. Todo o projeto de Deus, do início até o fim. Tudo aquilo que seria o objetivo do ministério de Jesus. Mas esse texto também tem uma aplicação na nossa vida, na minha e na sua, no contexto daquilo que você está passando. O vinde é porque Deus sabe que longe dele você não consegue nada. É porque Deus sabe que distante da presença dele as coisas só vão piorar. Tornemos para o Senhor é um convite de Deus para que você volte a uma posição. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre retornar ao ponto de onde caímos, de retornar ao primeiro amor, de retornar àquela mesma busca, aquele mesmo propósito que um dia tivemos. O Senhor fez a ferida e a ligará. Deus permite com que coisas ruins aconteçam, com que a dor seja promovida em nossa vida para que possamos ser forçados, infelizmente é assim, pelas circunstâncias para voltar à presença dele. E eu digo infelizmente assim porque nós só voltamos ao Senhor quando dói, quando a ferida dói. Mas ele fez a ferida, ele permitiu, porém ele ligará, ele trará a cura. Depois de 2 dias, 2 fala de comunhão. A comunhão perdida ela precisa ser restabelecida. E ao 3º dia ressuscitará. 3 fala de projeto. O projeto de Deus, de ressurreição, de trazer à vida aquilo que está morto, vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir na sua casa, na sua história. Como a chuva seródia. É o derramamento das bênçãos de Deus sobre nós. Todo mundo quer bênção, mas nem todo mundo quer reparo. E para que o Senhor possa trazer as bênçãos dele, para que ele venha de fato a derramar tudo aquilo que ele tem preparado para a sua vida, primeiro ele precisa te reparar, te curar. A cura é necessária. Eu digo até que a cura é indispensável. Nós não temos condições de seguir se não aprendermos a seguir com Deus. Isso em qualquer área da nossa vida. Um homem, uma mulher não consegue ser feliz com uma outra pessoa se não aprender a ser feliz sozinha primeiro, sozinho. Você não consegue amar uma outra pessoa se não aprender a se amar. Nós não conseguimos ser fiel a alguém se não formos fiel ao Senhor. Então, todo o tratamento de Deus para conosco, primeiro, ele é essa relação que tem que ser bem estabelecida e deve ser restaurada, que é a relação nossa com Deus. Primeiro deve haver plenitude nisso, para que depois Deus possa acrescentar as demais coisas. Eu sempre digo, Deus poderia ter criado Adão com Eva, mas primeiro ele fez Adão e ali Adão se viu pleno com Deus, porque ele era pleno. E aí aprove ao Senhor criar a mulher. Não era bom que o homem estivesse só. Todavia não era inviável. O fato de não ser bom não quer dizer que o inviável era viável, tanto é que ele ficou algum tempo sem a mulher. E era pleno em Deus. Deus está reconstruindo a sua história com ele. Deus está reconstruindo a sua vida na presença dele. A comunhão está sendo restabelecida. A vida nele está sendo estabelecida e renovada. Aquilo que você perdeu lá atrás. Mas agora há um convite. Vinde, tornemos ao Senhor. Essa é a sua parte. Ninguém pode decidir isso por você. Ninguém pode fazer essa escolha no seu lugar. Ir até o Senhor, voltar, tornar, se arrepender, tornar a buscar, se reposicionar. Isso é uma escolha sua, minha. Escolhas, irmãos. São escolhas. Às vezes nós falamos, olha, mas eu não tenho força, eu não tenho fé, eu não tenho... Não é nada disso, é decisão. A fé também é decidir. Quando nós agimos, quando nós decidimos, nós mostramos a nossa fé ou a nossa incredulidade. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu e ele levou o seu filho até o monte. Se ele não tivesse levado o seu filho até o monte, ele não teria crido naquilo que Deus lhe falou. No Senhor, sobretudo, ele cria, ele acreditou que Deus era poderoso para trazer dos mortos Isaque caso fosse necessário. Ele ofereceu o seu filho. Ele sabia que havia uma promessa sobre Isaque. Então ele creu no Senhor. Será que nós de fato estamos preparados a entregar e a confiar dessa forma, nesse nível? É hora de voltar. É hora de tornar ao Senhor.
É hora de viver novamente a comunhão que foi perdida e a plenitude da bênção de Deus para a sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que quando você fizer isso, de que quando nós nos voltamos ao Senhor, a chuva seródia, ela é derramada. A bênção é derramada dos altos céus. A bênção do Senhor é derramada sobre as nossas vidas. A operação de Deus, ela se torna uma realidade. E aquilo que Deus prometeu para mim e para você, aquilo que Ele nos prometeu, se cumprirá em nós, se cumprirá através de nós, se cumprirá dentro da nossa casa, da nossa família. Creia e volte. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, a paz do Senhor Jesus.